Fala meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos aí ao canal Dev e a Deriva no YouTube. Aqui quem fala com vocês é Caio Souza e na videoaula de hoje nós iremos estar abordando o tema interfaces versus classes abstratas no TypeScript. Entre os tópicos que estaremos vendo na aula de hoje nós temos como utilizar modificadores de acesso para alterar a visibilidade de membros de interface, de classes abstratas e derivadas, as diferenças entre interfaces e classes abstratas no TypeScript. Estaremos vendo aí como fazer o uso correto da classe abstract para criar classes derivadas a partir dela, utilizando chamadas de superclasse para acessar membros da classe abstrata, entre outros temas. Então sejam aí muito bem-vindos, espero que gostem da aula e vamos começar. Então vamos dar início aí ao nosso projeto. Estamos aqui na pasta Abstract Class versus Interfaces. E primeiramente iremos rodar o comando npm init -y, que vai criar na pasta do nosso projeto o arquivo package.json. Agora nós iremos instalar o TypeScript como dependência de desenvolvimento aqui no nosso projeto, com o comando npm TypeScript --save -dev. Aqui no arquivo package.json, na seção dev dependencies, nós temos aqui o nosso TypeScript. Agora nós iremos instalar o pacote do compilador, que vai compilar o nosso código de TypeScript para JavaScript, com o comando npx tsc init -init, perdão. Lembrando aí, que esse comando npx ele serve para que a gente possa rodar alguns pacotes que não estão necessariamente instalados no nosso projeto, beleza? E finalmente o --init vai iniciar o nosso projeto, criando um arquivo tsconfig.json. Só que como vocês podem ver está dando um erro. E isso é porque nós não criamos ainda, aqui na nossa pasta, algum arquivo referência. Eu vou fazer isso agora, eu vou chamar de index.ts. Beleza? No momento que a gente cria esse arquivo, o tsconfig.json para de acusar o erro. Apenas vou alterar aqui o target para S2018 e vou salvar. Já podemos fechar. E agora, por último, nós iremos instalar o pacote do tsnode com o comando npm tsnode. E o tsnode é basicamente a livraria utilizada para a gente estar rodando o nosso projeto, beleza? Agora nós iremos finalmente começar a implementar o nosso código. Vamos lá, vamos começar criando uma interface que eu vou chamar de team member, ou seja, algo como membro do time, tá certo? E ela vai ter algumas propriedades que vão ser first name, que vai ser uma string, e um last name, que será uma string também. E essa nossa interface terá um método chamado getFullName, que irá retornar também uma string. Feita então a nossa interface, agora nós sabemos que qualquer classe que implemente essa interface precisa conter os mesmos métodos e propriedades contidos na interface. Vamos criar então a classe Software Engineer. E para implementar a interface nós utilizamos a palavra-chave implements. Chamamos o nome da interface, teamMember. Beleza. Agora nós precisamos, como eu tinha dito, implementar as propriedades e métodos da interface. A interface também é muito conhecida, gente, como contrato, porque ela é como se fosse um contrato de implementação, tá certo? Então aqui na nossa classe Software Engineer, nós precisamos colocar um first name, last name e o nosso método getFullName, que retorna uma string, então vamos retornar uma string aleatória, qualquer coisa, ABC. Ok, mas agora ainda temos alguma coisa errada aqui, dizendo que a propriedade first name não possui um inicializador e também não está assinada no construtor. Então está faltando um construtor aqui na nossa classe, que a gente vai implementar. Constructor vai receber um first name, vai ser um string,
last name também será uma string. This.firstName recebe firstName e this.lastName recebe lastName. Então beleza, temos aí a implementação correta da interface TeamMember. Vamos aí então começar a fazer alguns testes, beleza? A gente vai instanciar nossa classe primeiramente, que eu vou chamar de dev, que cria uma nova instância de Software Engineer, passando nome e sobrenome, obviamente, que eu vou chamar de Júnior Silva, tá certo? E aqui no constructor da classe, eu vou passar um console.log, onde eu vou estar escrevendo uma mensagem em formato template string, para a gente poder passar código JavaScript junto com o texto. The name of the team member is, vou chamar aqui um cifrão-chave, this.firstName e this.lastName, certinho? Agora nós vamos rodar com o comando npx tsnode e o nome do arquivo index.ts. Beleza, pessoal, a gente tem aqui no output a mensagem. Porém, né, nós temos esse método aqui, getFullName, que ele foi criado justamente com o propósito de estar aí montando essa frase para a gente, pegando o nome e sobrenome, fazendo basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, ao invés de retornar esse texto, a gente vai trocar esse texto por isso aqui e vamos chamar o método getFullName. Vamos rodar o programa novamente. E pronto. Temos aí a nossa mensagem aparecendo corretamente. Beleza, gente? Então, pessoal, a gente vai estar agora falando sobre os modificadores de acesso e como que funciona essa dinâmica do uso desses modificadores de acesso, primeiramente aqui com a nossa interface e com as classes que estão implementando essa interface. E em breve nós iremos abordar essa dinâmica no uso das classes abstratas e suas derivadas. Beleza? E antes da gente começar, eu queria fazer uma revisão aqui rapidamente sobre os modificadores de acesso, tudo bem? A gente tem aí nosso slide com um breve resumo do que são os modificadores de acesso, que são palavras-chave que possuem a função de determinar quais estruturas do nosso aplicativo terão acesso a um determinado membro pertencente a uma classe, ou a uma interface, uma classe abstrata, enfim, temos várias estruturas aí que podem ser utilizadas nesse contexto. Temos no TypeScript 4 modificadores de acesso, que são eles: o public, que quando essa variável iniciada como public é acessível tanto de dentro da própria classe, quanto de qualquer outra parte da aplicação. Também sabemos que a propriedade ou método é automaticamente declarado como public quando ela é inicializada. Temos o protected, onde o membro de classe que recebe esse modificador torna-se acessível apenas de dentro da própria classe onde ela foi criada, ou através de suas classes derivadas. Temos o private, onde o escopo de um membro de classe inicializado como private é limitado apenas àquela classe onde ele foi criado. E por último temos o modificador de acesso chamado read-only, onde não são permitidas modificações no valor da variável, uma vez que ela é inicializada. Beleza? E para iniciar nossos testes, eu vou implementar aqui um novo método em nossa classe, que eu vou chamar de hello, que ele não retorna nada, é um void, onde nós não iremos retornar nada, sem retorno, tá bom? Só para fazer testes. Certo, então nós temos aqui um método que originalmente ele é declarado como public, pois nós não passamos nenhum modificador antes dele. Então agora nós iremos tentar alterá-lo para private. E de repente o nome dele mudou de cor, né? Ele ficou mais acinzentado. E apareceu a mensagem, hello é declarado, mas o seu valor nunca foi lido. É que quando você coloca como private, ele pede que o método seja implementado de alguma forma, tá? Então aqui a gente vai tentar chamar ele de fora da classe para ver o que acontece. Vamos lá? Vamos chamar dev.hello. Opa, apareceu um erro. Propriedade hello é privada, é private e acessível apenas de dentro da classe Software Engineer.
Vamos comentar essa linha. Aliás, antes vamos colocar aqui como public, simplesmente para vocês verem que ele vai passar a funcionar, certo? Vamos mudar de novo aqui para private. Aqui deu erro, deixa eu comentar a linha. E vamos passar aqui dentro do constructor. This.hello. Agora aqui não temos erro mais, porque nós estamos tentando passar esse método dentro do próprio escopo da nossa classe, beleza? Vamos seguir então. Deixa eu apagar esse método, foi só para demonstração. Ele não precisa ficar aqui, mas no nosso programa, beleza? Agora a gente vai atacar a nossa interface. Coitada. A gente vai usar aqui um private nela, lembrando, né, que originalmente esses termos, essas propriedades, elas já vêm como public a partir do momento que a gente cria elas. Mas será que a gente pode colocar public aqui na interface para deixar isso mais explícito? Public first name string. Opa, deu erro ali. Qual é o erro? TS 1070, o erro, que é o public modifier cannot appear on a type member. Ou seja, você não pode ter um modificador public em um membro de um tipo ou de uma interface. Mas nós não podemos ter um modificador public nesse tipo de situação, tá certo? Mesmo que o public seja o modificador padrão quando a nossa propriedade é inicializada. Vamos apagar aqui esse public, que está incomodando nossa interface, e vamos tentar passar ele aqui na classe implementada. Public first name string. Nesse caso, pessoal, não temos erro, né? Vamos salvar aqui. Vamos tentar rodar o nosso programa de novo no npx tsnode index.ts. E temos aí a nossa mensagem. Então, o programa continua funcionando quando nós passamos o atributo public na classe que implementa a interface. E se nós tentarmos passar o modificador de acesso privado, será que ele continua funcionando? Vamos passar aqui private. Temos aí então um erro, que vai ser: a classe software engineer implementa de forma incorreta a nossa interface team member, e dizendo que a propriedade first name é privada, é private na classe, mas não na interface team member, tá certo? E se usarmos protected, será que teremos o mesmo erro? A mesma coisa então. Vamos remover aqui o modificador. Então beleza, gente, essa parte aqui foi apenas para mostrar que realmente os membros da interface, eles são públicos por natureza e que nós não podemos ter de forma alguma modificadores de acesso na nossa interface. Então beleza, gente, seguindo aí com a nossa aula, agora a gente vai começar a trabalhar com uma classe abstrata. Então a nossa interface vai estar dando lugar a uma classe abstrata, que é chamada com a palavra-chave abstract. Vamos chamar a class teamMember. Evidentemente, nós vamos ter aqui algumas mensagens de erro, pois uma classe abstrata ela tem uma dinâmica de trabalho completamente diferente de uma interface. Ela vai estar oferecendo para a gente aí novos recursos, novas funcionalidades para a gente estar aí utilizando no nosso programa, beleza? Então vamos ver qual foi o erro que deu aqui. Que a propriedade firstName não tem um inicializador e não está assinalado no construtor, certo? Então, o que aconteceria se a gente fosse definir essa propriedade aqui no corpo da própria classe? A gente pode passar uma string para ela. Vamos colocar aqui João, que o erro já saiu, não é verdade? Vamos colocar aqui também um Silva. Então a gente não tem mais a mensagem de erro. Então a gente pode ver aqui que uma propriedade de classe abstrata pode ser implementada na própria classe abstrata, tudo bem? Ou a gente pode deixar que essa propriedade esteja, vamos dizer assim, em aberto, para que as classes derivadas possam apenas pegar o nome dessa propriedade e atribuir valor a essa propriedade dentro da própria classe derivada. Então a gente pode remover essas atribuições de valor. E para isso, a gente vai ter que chamar a palavra-chave abstract. Ou seja, essas propriedades agora serão abstratas, certo? A gente vai alterar aqui várias vezes, tá, gente? Essa aqui não é a melhor forma de usar, a gente só está aqui dando exemplos para ver como é que funciona a dinâmica. O que a gente pode fazer, o que não pode fazer, quais são as melhores práticas, tá? A gente vai estar vendo isso também. E é interessante também a gente notar que uma classe abstrata, ela geralmente possui métodos abstratos. Então eu vou estar criando um novo método aqui para a nossa classe abstrata. Então além desse método getFullName, eu vou estar criando também o método getSalary.
que vai estar pegando o salário desse membro do time da gente, certo? No string. Ainda temos aqui o erro aparecendo. Eu vou fazer uma implementação de valor para esse getFullName no próprio corpo da classe, tá? Onde eu vou retornar aqui simplesmente um ABC para parar de dar erro, tá, gente? Depois a gente vai corrigir isso aqui. É só para o erro sair mesmo, para a gente dar sequência. E aqui no getSalary, eu vou deixar ela como abstrata. Ou seja, a implementação do método getSalary está, digamos, em aberto. Então, cada classe que derivar dessa classe abstrata TeamMember vai poder implementar esse método da sua própria forma, inclusive passando propriedades que só a classe derivada possui. Agora o programa está avisando que nós estamos implementando de forma incorreta a classe abstrata TeamMember. E ele sugere aí, né, que a gente esteja fazendo uma extensão dessa classe e herde os seus membros, criando a partir dela o que nós vamos chamar aqui de classes derivadas, beleza? Então funciona basicamente dessa forma. A classe abstrata é como se fosse um molde para a gente criar classes derivadas a partir dela. E essas classes derivadas precisam conter todos esses métodos que estão aqui contidos no corpo da classe abstrata. Beleza? Porém, além disso, elas também podem receber novos membros, novas propriedades, novos métodos. A primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente estar transformando essa classe em uma classe que estende a classe abstrata é trocar essa palavra-chave de implements para extends. Beleza? Agora o programa está dizendo que nós precisamos implementar as classes herdadas da classe abstrata. E nesse caso precisa herdar o método getSalary, coisa que nós não fizemos ainda. E esse método abstrato, ele funciona dessa forma. Ele está aqui apenas sendo declarado na classe abstrata, mas como ele possui a palavra-chave abstrata, isso quer dizer que ele pede uma implementação na classe derivada, certo? Você não pode apenas declarar como você fez aqui na classe abstrata. A gente precisa chamar ele aqui e passar um valor. Beleza? A gente vai estar retornando aqui uma string qualquer, só como exemplo. Tá bom, gente? E agora aqui temos no construtor um erro, dizendo que construtores para classes derivadas precisam conter uma supercall. Mas o que seria isso? Está basicamente dizendo que nós precisamos invocar a superclasse. A gente faz isso através do uso da palavra-chave super. Mas o que seria a superclasse? A superclasse seria a classe abstrata, a classe referência, no caso. E quando nós usamos essa palavra-chave super, nós podemos acessar propriedades da classe raiz, assim como também podemos invocar o seu construtor. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, a gente pode ver que tem uma diferença entre esses dois métodos aqui na classe abstrata. Afinal de contas, um deles recebe a palavra-chave abstract e o outro já possui uma implementação própria. Isso quer dizer que nós precisamos implementar o método getSalary, pois ele é abstrato. Porém, esse método getFullName, como ele já foi implementado na classe raiz, a gente pode removê-lo daqui. Vamos salvar. A essa altura do campeonato, eu tenho certeza que alguns de vocês já perceberam que esse código pode ser refatorado, correto? Que nesse ponto nós já estamos escrevendo muito código desnecessário, que está sendo redundante e que está também fora do local onde ele deveria estar, beleza? Então a gente vai rodar o nosso programa para ver o que acontece. npx tsnode index.ts. Olha o que apareceu aqui, ABC, que seria o retorno aqui do getFullName da classe abstrata. Porque a gente está chamando aqui console.log this.getFullName. Vamos trocar aqui esse retorno, vamos escrever assim: acessando constructor da classe abstrata. Vamos rodar de novo o nosso programa. Perdão, não salvei. De novo. Olha lá, acessando o constructor da classe abstrata. E eu fiz isso simplesmente para mostrar para vocês que quando nós acessamos o construtor da classe derivada, nós estamos também indiretamente acessando o construtor da classe abstrata. Beleza? Então agora a gente pode fazer uma limpeza aqui no nosso código. É o que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um construtor na classe abstrata, onde eu vou colocar firstName, que é uma string, e lastName, que
também é uma string. No corpo dele não vai ter nada. Então agora nós podemos remover essas propriedades daqui, ó. Tá bom? Vamos removê-las daqui. Agora aqui a chamada da superclasse está dando erro, porque como a gente criou o construtor na classe abstrata, passando dois argumentos, então a gente aqui na chamada da super, vamos ter que fazer a mesma coisa. First name e last name. Vamos rodar de novo o nosso programa. Limpar. Tá bom, ele continua acessando, mas a gente ainda pode fazer algumas modificações aqui. Como por exemplo, a gente pode remover essas propriedades aqui, ó. Pode remover essas aqui também. Vamos fazer o teste. Beleza. A gente continua conseguindo acessar o nosso construtor da classe abstrata. Só que agora eu quero mudar essa mensagem aqui. Eu quero que aqui ele retorne a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. The name of the team member is this ponto. Opa! Percebe que agora a gente não consegue mais acessar o first name. E para a gente fazer isso aqui, a gente tem que conseguir acessar essas propriedades que estão sendo passadas como parâmetros aqui no construtor da classe. Para a gente ter acesso a elas, pessoal, a gente vai ter que colocar o modificador de acesso private. Beleza? Nas duas aqui. Private. Então repara que agora nós conseguimos acessá-las. Olha só. This.lastName. Para finalizar, deixa eu salvar, formatar. Beleza? Vamos rodar o nosso programa de novo. Então agora a gente tem um código muito mais enxuto. Nós finalmente conseguimos aqui pegar esses métodos de uma forma diferente, sendo passados no construtor da classe abstrata e sendo refletidos aqui na mensagem. Certinho? Agora nós precisamos refatorar também esse método getSalary, tanto aqui na classe abstrata como na classe derivada, pois ele não está servindo ao seu propósito, que seria de retornar o salário da pessoa. Tudo bem? Então para isso a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o tipo de retorno de string para number, porque ele vai retornar um número. E aqui eu vou simplesmente trocar, por enquanto, tá? Para 10, para parar de dar erro, e trocar aqui para number também. É só para parar de dar erro, tá bom? A gente ainda vai fazer implementações. No caso, nós iremos receber salary aqui no construtor como parâmetro do tipo number. E agora nós precisamos chamar aqui this. Percebe que essa propriedade ainda não está disponível para a gente. O que precisamos fazer? Precisamos passar aqui o modificador de acesso private. Certo? Então aqui quando nós colocamos o ponto, nós temos acesso à propriedade. Agora nós temos um erro aqui na instância da classe derivada. Porque no construtor dela, agora ela pede 3 argumentos. Ela pede first name, last name e o salary que nós acabamos de implementar. Então nós já temos o first name, o last name. Agora vamos colocar algum número. Vou colocar 10.000 aqui, tá bom? Esse é o dev. Para a gente estar pegando o valor do salário do método, eu vou criar uma nova variável, uma const salary igual a dev.getSalary. Vou fazer um console.log salary. Eu vou tirar esse console.log daqui do construtor da classe derivada. E vou rodar a aplicação npx tsnode index.ts. Pronto, apareceu aqui 10.000, que é o valor que nós passamos como argumento quando criamos a instância da classe derivada Software Engineer. Beleza? Agora vamos voltar um pouco na questão dos modificadores de acesso. E vamos fazer aqui alguns testes e ver o que a gente tem de resultado, como que a gente pode utilizá-las, tá bom? Para a gente aplicar um modificador de acesso em um método abstrato, precisamos ir aqui antes dele e passar. A gente pode mudar aqui, por exemplo, para... Vamos colocar public mesmo, tá? Vamos rodar o programa.
Agora vamos alterar aqui para Protected. Pode ver que não deu erro. O programa continua funcionando normalmente, tá? E a gente tem aqui modificadores de acesso diferentes. Nós temos aqui na classe abstrata Protected e na classe derivada nós temos Public. O que acontece se a gente colocar como Protected também? Quando nós colocamos como Protected, nós não conseguimos mais acessá-lo fora da classe, beleza? O método Protected, ele permite visibilidade quando o membro está dentro de uma classe derivada, tá certo? Mas fora dela, não. Mas nesse caso, nós podemos sobrescrever a visibilidade do modificador de acesso da classe derivada. Ao invés de Protected, a gente pode estar usando Public. Então a gente está colocando um modificador diferente da classe abstrata e mesmo assim está funcionando. Vamos chamar aqui de novo. A gente podia modificar o retorno aqui, né? Mas é só para a gente ver que está funcionando mesmo, tá bom? Certinho. E se a gente colocar Public nesse primeiro aqui e Protected no de cá? Eu vou até comentar essa linha aqui para mostrar que o erro não tem a ver com isso aqui. Tem a ver com a implementação. Porque você não pode marcar o método abstrato como Public e o derivado como Protected. Isso aí você não pode fazer. Então vamos tirar aqui, deixar Public mesmo. Vamos devolver aqui. Vamos descomentar. E agora a gente vai usar Private. Não vai funcionar, obviamente, até porque não faz nem sentido a gente colocar um Private aqui. Porque isso é uma classe abstrata. A gente está fazendo o método justamente para que ele possa ser importado pelas classes derivadas e está sendo por elas utilizado. Beleza? Então não faz sentido colocar Private. Vamos tirar aqui. Agora nós iremos estar implementando uma nova classe derivada aqui no nosso programa. Beleza? Vamos apagar aqui que a gente não vai usar agora. E eu vou chamar de classe Contract. Perdão, Contract, que vai ser um contrato. Um contrato de um funcionário, por exemplo. Extends a nossa classe abstrata TeamMember. Beleza? Vamos fazer aqui a implementação dela, usando um constructor primeiramente. Onde nós vamos receber o first name, first name string. Porém, agora nós vamos receber também duas propriedades extras, que vão fazer parte apenas dessa classe derivada contract, beleza? Que vai ser o rate, que é o number, e o hours, vai ser o number também. Mas o que elas representam aqui no nosso contexto? Elas são justamente o rate, seria no caso, quanto o funcionário ganha por hora, e o hours é o número de horas trabalhadas por esse funcionário. E aqui no constructor a gente precisa chamar a superclasse novamente, para a gente estar capturando os métodos raiz, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui qual foi o erro. Tá, ele espera dois argumentos, vai ser first name e last name. Beleza? Agora nós iremos criar um novo método para estar pegando o salário. Então a gente vai estar implementando esse mesmo método getSalary, porém de uma forma diferente da que ele foi implementado aqui na classe Software Engineer, mostrando aí que a gente pode implementar o método raiz de forma diferente, a depender do uso dele na classe derivada. A gente vai criar então getSalary, que retorna um number, que retorna this.rate. Então, novamente, nós precisamos usar um termo que foi criado aqui como parâmetro do constructor. Precisamos usar o private aqui e aqui também, para a gente poder ter acesso a ele aqui no método. Agora nós temos acesso a esses membros. E o getSalary vai estar fazendo essa conta para a gente. Ele vai multiplicar o rate pelo hours para dar o salário, beleza? Que vai ser, no caso, o valor pago por hora vezes a quantidade de horas trabalhadas. This.hours. Vamos fazer o teste? Vamos então comentar essa linha do dev. Vamos criar um novo objeto. Vamos instanciar a classe. Criando aqui const contract igual a new
contract, passando first name, sei lá, John Matos. E o rate dele vai ser o valor pago por hora, vou colocar 50. E o hours, quantas horas, a gente vai colocar aí 200. Agora vamos chamar o console.log contract. Assim temos acesso ao método getSalary. Vamos ver o que aparece quando a gente roda o programa. Deu pra gente aí 10 mil. Será que foi uma coincidência? Eu sinceramente não estava planejando fazer isso, para dar o mesmo valor. Vamos trocar aqui para ver. Ele vai ganhar então, sei lá, 70 por hora. Vai ganhar bem. Pronto, 14 mil. Então tá funcionando aqui. E por hoje nós ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a melhorar suas habilidades como desenvolvedor TypeScript. Peço por favor que você deixe seu like e comente aí no vídeo. Muito obrigado. Até mais.